Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Gado acrítico, assassino e irresponsável. Esse é o tema que eu vou tratar aqui com vocês, onde eu vou detalhar os tipos de gado que nós temos, que no seu conjunto forma o gado maior, né, o gado acrítico do Bozo. Mas esse gado ele é fracionado em várias vertentes, em vários modelos. E eu vou detalhar aqui para vocês. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e depois dá o like. Se você der o like, eu vou ficar imensamente agradecido. Pois bem, gente, nós estamos vendo aí esse processo deletério que envolve a nação brasileira, com muitos mortos pela Covid-19, mais de 200 mil. Ontem nós voltamos à casa dos 4 algarismos, né? Mais de 1.000 mortos, 1.100 e tantos. Hoje nós vamos bater recorde novamente. Uma política incompetente de saúde pública, desenvolvida pelo genocida Jair Bolsonaro, e que tem o apoio luxuoso do gado acrítico, alienado, binário e ignorante que o segue, né? E eu falo isso por quê? Gado acrítico, porque é desprovido de espírito questionador. Faz tudo que seu mestre manda. Alienado, porque prefere acreditar em teses negacionistas do que na própria ciência e defende um anti-intelectualismo burro. Binário, porque vive escravo de dicotomia. Bem versus mal, certo versus errado, doce versus salgado, mas não conhece o azedo e o insípido. Ou seja, a pluralidade dos sabores, e isso envolve até mesmo o debate político. E é um gado ignorante porque flerta com a própria ignorância, com a ignorância flagrante, não estuda, não se prepara, não tem liberdade, autonomia de pensamento. Ou seja, um gado fracassado, subserviente e escravizado pelo Bozo. Por isso, gado acrítico, alienado, binário e ignorante. Feito essas observações, né? Nós estamos vendo aí o nosso país entrando num precipício no que concerne a Covid-19, né? Vidas sendo ceifadas e Bolsonaro sambando em cima do povo, ridicularizando, brincando, tratando o governo dele como se fosse um playground, como se estivesse brincando no escorregador, no corre-corre, no pega-pega. Ou seja, um irresponsável e inapetente presidente da República. E ele conta muito, em consórcio, com o apoio luxuoso desse gado acrítico que o segue. E aí, gente, eu dividi. Vale lembrar que, muitas vezes, há uma confusão dos gados. Por quê? Porque um determinado tipo de gado, ele absorve comportamentos de outros tipos de gado. Ou seja, os comportamentos se confundem. Às vezes eu vou chegar para você falando de um determinado tipo, modelo de gado, e esse tipo de gado, ele desenvolve comportamentos de outros modelos de gado, né? Eu costumo dizer o seguinte: para você achar o gado mor, é o cara que pega um pouquinho de cada característica dos modelos de gado diferentes. Mas independentemente de um determinado modelo de gado ter comportamentos de outros modelos e que eles se confundam, detalhando no sentido majoritário dos comportamentos, eu dividi em 7 grupos. Tem o gado protofascista, que é formado pelas pessoas ligadas à política de segurança pública, que defende uma segurança pública fratricida, uma narrativa de ódio, né, contra criminosos, e que não consegue identificar no seu moralismo seus próprios defeitos. É o gado protofascista que romantiza as armas, que vem com discursos prontos de bandido bom e bandido morto, né? Personificado principalmente em agentes de segurança pública de natureza autoritária. Um outro tipo de gado é o gado elitista. Tá? O gado elitista é aquele ligado aos liberais segregacionistas. Essa galerinha que bateu palma por Sérgio Moro, que vem com um discurso moralista da política contra a corrupção, que tem ódio de pobre, que se pudesse tacaria creolina nas calçadas das grandes cidades. É essa galerinha elitista que endeusou o Sérgio Moro. Uma parte foi para o Sérgio Moro e hoje
fala mal do Bolsonaro, tem ódio por ele, mas tem uma outra galera que, vendo o Bolsonaro no poder e a oportunidade de evitar que a esquerda retorne ao poder, preferiu ficar com o Bolsonaro, que viu que ele detém o poder, certo? Então esse gado elitista é o gado da Oscar Freire e da Vieira Souto, né? Importantes avenidas de São Paulo e Rio de Janeiro, quem mora nas duas cidades vai identificar o que eu estou falando. Tem o gado evangégue. O gado evangélico é formado por aqueles que seguem a narrativa teocrático-pentecostal, que defende uma retidão padronizadora de costumes e valores morais e quer impor isso para toda a população. E são os mais ignorantes, porque são pessoas que não têm apreço pelo estudo, são pessoas negacionistas, são pessoas anticientificistas e que costumam sacralizar a imagem de Bolsonaro como se fosse um semideus. Tem o gado reastólico, que são os moralistas pseudo-conservadores, ligados à Igreja Católica, que tem um discurso moralista também, a favor de Bolsonaro. Tem o gado isentão, que é formado pela centro-direita liberal, que não gosta do Bozo, mas que passa pano para ele, com medo da esquerda voltar. Tem o gado musical, que é formado pelos sertanejos e músicos, que defendem Bolsonaro por uma agenda moral. E tem o gado filosófico, para a gente fechar. O que é o gado filosófico? São aqueles que seguem o olavismo cultural, os terraplanistas, negacionistas, anticientificistas e anti-intelectualistas, que têm ódios de intelectuais, de professores, que defendem projetos como Escola Sem Partido, que ferem a liberdade de cátedra dos educadores e que fazem uma romantização da ignorância para transformar o nosso país, não num país inteligente, mas num país subserviente a uma agenda pseudo-conservadora que, de fato, é uma grande falácia. Então, eu apresentei a vocês aqui os tipos de gado. Claro que um se confunde com o outro. Às vezes, mas eu identifiquei esses comportamentos numa só pessoa, vários, né? O famoso tiozão do churrasco, que é aquele que quer reescrever a história, né? Quer reescrever a história e defende um revisionismo histórico que tem nojo de historiadores, né, que nega a historiografia oficial, que não está disposto ao diálogo, que não tem senso crítico apurado. Esse tiozão do churrasco normalmente absorve comportamentos de vários gados diferentes, mas que no seu conjunto sintetizam um único gado, o gado acrítico do Bozo, certo? E esses tiozões do churrasco que tem mania de querer, de maneira didática, orientar as pessoas. No meu tempo era assim, era melhor, a vida era melhor, quer dizer, comia pão, arroz e ovo, né? Nem feijão tinha. E quer dizer que o mundo naquela época era melhor, isso e aquilo. Extremamente anacrônicos, tem desprezo pela história, pelos historiadores e alguns idiotas, imbecis, que gostam de assistir Brasil Paralelo, ao invés de seguir, né, a historiografia, estudar os historiadores, seja à esquerda ou à direita, desenvolver um debate crítico, uma análise crítica dos acontecimentos históricos, ao invés de buscar os historiadores, porque esses são cientistas, porque esses prezam pela ciência, porque esses têm uma metodologia de análise do processo histórico, que esses formam a historiografia, que é consultada oficialmente, não, eles preferem se ligar no tiozão do churrasco, que através do culto à ignorância, quer reescrever a história e, através do revisionismo histórico, quer dizer que os historiadores que são cientistas de fato estão errados e ele é que é o grande certo, que é a testemunha ocular daquilo que de fato aconteceu. E é esse Brasil horrendo, né, esse filme de terror que nós estamos experimentando, que nós temos que desconstruir e nós progressistas temos que lutar através do esclarecimento, da desalienação popular para salvar o nosso país contra essa desgraça que está aí, né? E como que nós podemos chegar nisso colocando esse imbecil a nos governar? Um abraço a todos.